A paz gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Por cá, falou o pastor Francisco Silva, mais uma vez cooperando com a obra do Senhor, pois trazer uma palavra da parte de Deus é uma cooperação, porque sabemos que quando nós falamos a palavra de Deus, estamos nos educando espiritualmente e educando outras pessoas também espiritualmente, Então temos um tema aí para ser tratado nesses momentos que aqui ficamos. Louvado seja Deus, que tem por tema aí objetivo versus adversidade. Se você tem objetivo para com aquilo que você está lutando, as adversidades certamente serão sucumbidas. Oremos, pois, ao Senhor. Deus de bendita bondade, bendita graça, Deus de graça e misericórdia, a Ti elevamos nossos pensamentos em oração para, Senhor, engrandecer o Teu santo nome e também Te agradecer pelo dia de ontem, pela noite que se passou e pelo dia que chegou. Eterno Deus, Senhor da glória, sem Ti nós não somos, sem Ti nós não podemos. Eterno Pai, agora estou à Tua disposição neste momento, disposição da Tua obra. Pai amado, Senhor, para levar uma palavra de ensinamento, de exortação, uma palavra diretiva, e necessito do auxílio do Teu Espírito Santo, mas na minha vida, fala comigo, fala com a Tua igreja, fala com o Teu povo, fala com quem o Senhor quiser falar. Em nome de Jesus e na força do Espírito Santo eu Te agradeço. Amém. Temos aqui a palavra de Deus. Vamos abrir aqui no Salmos de número 113, versículo 5. Quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, que se curva para ver o que está nos céus e na terra, que do pó levanta o pequeno, em outra versão diz, levanta o caído, e do monturo ergue o necessitado, para fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo, que faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor. Amados em Cristo Jesus, tem assuntos e temas que são tratados, que são pregados, que são debatidos, que necessita que aqueles que estejam sendo o emissor dessas mensagens, é necessário que tenham uma experiência com o tema, porque isso vai fortalecer tanto a quem está emitindo a nota, que está emitindo a mensagem, como também servirá para o elevo espiritual daquele que nos ouve. Então eu posso dizer com graça, diante da graça de Deus, que tenho propriedade para falar sobre o tema objetivo
versus a diversidade. E tomei como base para este ensinamento aqui o Salmo de número 113, do versículo 5, do versículos 5 em diante. Esse salmo aqui, na verdade, é uma exortação. Os salmos são cânticos, são hinos, são poemas. E esse salmo de número 113 é uma exortação a louvar a Deus pela sua grandeza. Imagine se tem coisa melhor você ter um Deus todo-poderoso, né, que fez os céus e a terra, o mar e tudo quanto nele há. Você ser filho deste Deus, ser considerado por ele como pai e nós como filhos. Você imagine o privilégio dos judeus, né, de salmodiarem, de elevarem suas vozes, né, com alaúdes, com harpas, com tímbalos, com pandeiros, né, com palmas e com instrumentos de cordas, com harpas. Imagine o privilégio, né, dos cânticos dos degraus, onde muitos entoavam hinos de louvores ao Senhor. Aleluia. Louvando pela grandeza. Né? Imagino o que foi a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Porque, aleluia, no dia de Pentecostes, quando os irmãos foram tomados pelo poder de Deus, o poder do Espírito Santo, a Bíblia diz que ouviam falar, aqueles irmãos falavam em mistério das maravilhas do Senhor, exaltando, engrandecendo o Senhor. Aleluia. Não se sabe muito bem o que o homem que Paulo disse que subiu ao terceiro céu, as palavras inefáveis que este homem ouviu, mas podemos imaginar que foram coisas gloriosas, foram coisas maravilhosas da parte do Deus Todo-Poderoso. Então, não há prazer maior, e por isso que o salmista, ele exorta a que todos os seres que venham tomar esse exemplo, a louvar a Deus, né, pela sua grandeza, porque servimos a um Deus grande, a um Deus todo-poderoso, aleluia, e também louvar a Deus pela sua grandeza e louvar a Deus também pela sua bondade, né? Não há um outro Deus, como já escreveu o profeta, né, que não há um Deus tão grande que trabalhe, né, para aquele que nele espera. Não há. Não existe outro Deus maior do que esse Deus em que nós continuamente servimos. Esse Salmo 113, como também os Salmos de número 118, esses salmos aqui eram usados pelos judeus na celebração anual da Páscoa. Quando eles iam celebrar a Páscoa, eles faziam menção do Salmo 113, também do Salmo 118. Né? Esses dois primeiros aqui eram entoados antes da refeição, e os 4 restantes após a refeição da Páscoa. Então, provavelmente, não estou aqui definindo, mas provavelmente este salmo aqui, 113, esses salmos de exortação, de louvor a Deus, provavelmente eles
foram entoados depois da última ceia com os discípulos, lá em Mateus 23, 26 e 30, aonde diz que Jesus cantou, após ter cantado hinos, foi para o Monte das Oliveiras. Então, provavelmente Jesus tenha entoado esse cântico aqui, do Salmo 113 ao 118, né? Poucas horas ali antes de entregar o seu espírito a Deus, né? Uma vez que estes salmos aqui, eles iniciam aqui em hebraico. Eles iniciam-se em forma hebraica com a palavra aleluia, aleluia, né? Literalmente, louvai ao Senhor. Então, os judeus passaram a chamá-los de O Halel, que significa o louvor. Esse salmo também reitera o duplo princípio bíblico de que Deus dá graça, né, e favor imerecido. Deus nos dá graça, que é o favor imerecido. Deus, ele nos enche de bênção. Deus libera a sua misericórdia, que é ajuda, né? Para quem? Para os humildes, né? Para a compaixão pelos pobres, pelos necessitados. Louvado seja Deus. Lembrando que o termo humildes não só dá conotação à pobreza, pobreza financeira ou falta, né, de dinheiro. Não, a pessoa, ela pode ser uma pessoa rica e ela pode ser uma pessoa humilde, né? E a pessoa pode ser pobre e pode não ser humilde, humilde de coração, humilde de espírito, né? E assim vai. Mas o importante é que, olhando para esse tema aqui, nós podemos assim entender que durante o percurso da nossa vida, dessa caminhada que nós temos, né, essa missão que nós temos, e por isso estamos com vida. Se estamos com vida, é porque Deus ainda tem algo para ser realizado por nossas vidas, né? Louvado seja Deus. Eu lembro quando Simeão foi ao templo, lá no livro do evangelista Lucas, né, que também naquele momento Maria, a mãe de Jesus, e José, eles foram ao templo para apresentar Jesus, como diz a lei, ao 8º dia, né? Aleluia, o menino teria que ser circuncidado e apresentado ao templo ali, e naquela ocasião estava ali Simeão, né? E também a viúva Ana, que não saía do templo. Louvado seja Deus. E ali, quando Maria entrou com Jesus e José para fazer ali o rito da lei, Simeão pediu ali para que, na revelação do Espírito Santo, Simeão pediu para segurar o menino. E ali Maria permitiu aquele ato, e Simeão, ele pegou Jesus nos braços, pequeno, e disse a seguinte frase: Senhor, aí ele orou a Deus, né? Ele orou a Deus e disse: Senhor, pode despedir o teu servo em paz, porque os meus olhos já viram a salvação de Israel. Em outras palavras, Simeão estava dizendo assim, o objetivo que eu tinha, as adversidades que eu venci, que o Senhor me fez vencer, aleluia, foram menores do que o objetivo que eu tinha de contemplar as promessas de Deus. Então, Simeão diz: pode despedir o teu servo em paz. E a Bíblia diz que ele tinha uma promessa de que não morreria antes de ver o Cristo de Deus. Então, as promessas do Senhor
sobre a nossa vida, promessas feitas por Ele mesmo, né? Porque, como a palavra, o Senhor diz, né, para Abraão, não tendo por quem jurar, jurou por Ele mesmo. Tem promessas que Deus nos faz, né, que Ele jura por Ele mesmo, não tendo alguém maior, porque não existe ninguém maior do que Deus, não tendo ninguém maior, Ele jura por Ele mesmo, né? Louvado seja o nome santo do Senhor, aleluia. E Deus, Ele faz se cumprir com as suas promessas na nossa vida. Agora, todos nós devemos ter um objetivo. No meio das lutas, no meio das adversidades, precisamos criar dentro de nós um objetivo. O objetivo é o quê? É um alvo. É um alvo. Se você tem um objetivo em algo, você não pode tirar a visão daquilo que você deseja. Se você está desejando, se você deseja que Deus realize algo na sua vida, se eu desejo que Deus realize algo na minha vida, baseado nas suas promessas, ou baseado no nosso desejo, porque a Bíblia diz que Deus, Ele satisfaz o desejo do nosso coração. Se o nosso desejo coaduna com a vontade dEle, não precisa nem mesmo Deus fazer uma promessa para nós em relação a algo. Basta a gente desejar e insistir. Basta a gente pedir, como Mateus capítulo 7. Pedir e dar-se-vos-á. Batei e a porta há de se abrir. Porque quem pede recebe, quem bate a porta se abre e quem busca encontra. Então, mas se tratando das promessas de Deus, que é algo mais, podemos assim dizer, que é algo mais forte, para que os nossos objetivos sejam mais fortes, nos baseamos nas promessas de Deus, né? Então, se Deus te prometeu algo, se Deus me prometeu algo, porque há uma promessa de Deus na minha vida, aleluia, e eu vejo essas promessas se cumprirem a cada momento, não se cumpre assim, caindo do céu, tudo, embora que se Deus queira fazer isso, Ele faz, porque Deus é soberano, e operando Deus, quem impedirá, né? Mas tem coisas que são paulatinas, tem o trabalhar de Deus, às vezes na vida de alguém, é paulatino, ou seja, existe pautas, né? O Senhor coloca um pouco aqui, depois coloca outro pouco amanhã, coloca outro pouco outro mês, e assim até chegar o dia da vitória. Bem certo é que nós precisamos ter um objetivo, ter o foco, o alvo, como Paulo escrevendo aos Filipenses diz, né? Esquecendo as coisas que para trás ficam. Tem coisas que estão para trás que elas precisam ser esquecidas. Mágoas, angústias, por causa de adversidades, por causa de lutas, por causa de tantas coisas que às vezes nós sofremos na caminhada, elas não podem ficar sendo relembradas no dia de hoje. Não, esquecendo, porque nós temos um objetivo a ser alcançado. Se nós temos um objetivo a ser alcançado, esquece as coisas que para trás ficam. Olhando agora para o autor, olha a direção. A direção é o objetivo. Olhando para o autor e consumador da nossa fé. Aí eu lhe pergunto, quem é o autor e consumador da sua fé? Porque o autor e consumador da minha fé, quem consome a minha fé é Jesus Cristo. Quem consome a minha fé é Deus Todo-Poderoso. Quem consome a minha fé é o Espírito Santo. Eu não gasto a minha fé em outra coisa, a não ser em Deus Pai, em Deus Filho e Deus Espírito Santo. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Por quê? Nós estamos focados, temos que ter o foco. E o foco, nós não podemos sair do foco. E para isso é preciso a gente estar firme na palavra. É preciso a gente estar firme na palavra. É preciso a gente estar firme nas promessas do Senhor. Então, veja só
como o salmista ele fala do Deus que nós servimos. Olha, quem é, Salmo 103, versículo 5, quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas? É uma pergunta, é uma indagação, é uma expressão, aleluia, precisa, né? Ainda que aqui não esteja, a leitura não esteja em forma de interrogação, mas nós podemos perguntar: quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas? Tem algum Deus como Ele? Não tem, não há. Desde a antiguidade, nem o ouvido ouviu, nem os olhos viu, nem o ouvido ouviu alguém falar de um Deus tão grande. Ninguém ouviu falar. Aleluia, louvado seja Deus, que trabalha de um Deus tão grande, que trabalhe para aquele que nele espera, para aquele que está focado no objetivo. Aleluia, não podemos sair dos objetivos, permaneça firme, aleluia, louvado seja Deus, no posto de sentinela, como o Senhor disse ao profeta Abacuque: fica, aleluia, no farol ali da barra, fica de sentinela, aleluia, fica vigilante, fica observando, aleluia, louvado seja Deus. Observe, irmão, que quando nós estamos focados, aí vai aparecer a adversidade? Vai, porque a vida, não há vitória sem luta. Se alguém está querendo aí vencer e não quer passar por luta nenhuma, está fora sabe, de todos os requisitos, até mesmo de uma guerra. Veja como é uma guerra, né? Observe como é que acontece a guerra, o que ocorre durante a guerra, né? É inimigos, é trincheira, né? É armadilhas, e assim também não é diferente na vida que levamos. Estamos constantemente em guerra, principalmente se estivermos focados em algo, principalmente se estivermos com um objetivo em alguma coisa. Louvado seja o nome santo do Senhor. Há quem diga que ninguém atira pedra numa árvore que não tem fruto, né? Ninguém vai sair atirando uma pedra aí a ermo, não. Só se atira pedra em algo que tem fruto, que está dando fruto. Então, por causa que está se dando fruto, é que a gente não pode estar olhando para as pedradas, embora elas machuquem, né? Uma fruta, ela não pode ter um sentimento como o ser humano, mas observando a ferida que fica quando você acerta uma fruta, né? Quando você dá uma pedrada numa fruta, numa manga lá no pé, você vê as feridas que ficam. Assim mesmo também somos nós. Eu carrego, diz Paulo, eu carrego as marcas de Cristo no meu corpo, as pedradas, as feridas, né? Portanto, meus amados irmãos, tenhamos objetivo. Vamos focar no objetivo. Lembra quando Moisés enviou os espias para ver a terra? Josué, Moisés enviou os espias, e ali eles foram ver a terra, né? E viram que a terra tinha gigante. Eles viram, eram 12 espias. 10 deles trouxeram um relatório que quem ouvisse aqueles homens falar já morreria ali, daquilo que eles estavam falando. E convenhamos, era verdade o que eles estavam dizendo. A terra tem gigante. A terra dos inimigos era semelhante aos anaquins, né? Homens gigantes, né? de muito maior do que Golias. Os anaquins, semelhante aos anaquins, homens chegavam a quase 4 metros de altura. Então eram homens fortes, preparados para a peleja, para a guerra, para a batalha. Então, quando aqueles homens viram a terra, chegaram lá, observaram, tinha fruto, tinha uvas, tinha romãs, tinha as uvas, os cachos de uva. Era preciso homens carregar os cachos nas vergas de madeira, né, no ombro,
de tão boa e fértil que era a terra e produtiva. Tudo isso tinha na terra, aleluia, de Canaã. Só que os homens, os espias, com exceção Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, somente esses dois, aleluia, tiveram um relatório diferente dos demais. Porque certamente Josué e Caleb estavam focados no objetivo que era entrar na terra prometida. Então, eles estavam tão firmados no objetivo que nada era maior. Aleluia, nada, os gigantes não era maior, os guerreiros não eram maior, porque eles tinham uma promessa do Deus de Israel, que prometeu a terra. Aleluia, louvado seja Deus. Então eles firmaram os seus olhares em Deus. Eles não olharam, eles não firmaram, eles viram também que lá tinha gigante. Eles observaram que a terra tinha gigante, e que os gigantes eram bravos, e que os gigantes eram guerreiros. Mas eles fizeram tudo isso sucumbir apenas com o pensamento no objetivo. Se Deus nos prometeu, aleluia, a terra pode ter gigante, mas maior é o nosso Deus, maior o que está em nós do que o que está neles. Louvado seja Deus, aleluia. Então, aqueles outros homens, aleluia, não entraram na terra. Por quê? Porque não estavam focados no objetivo, não estavam focados em Deus, não estavam focados nas promessas, né? Então é necessário a gente observar que ninguém é como o Senhor. Primeiro, ninguém é como o Senhor de todas as formas. Há alguém que habite nas alturas? Não. Ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu. Aleluia. Somente Deus habita nas alturas. Jesus, que foi ressuscitado dentre os mortos, está à direita do Pai, e os anjos celestiais, que foram a criação de Deus, feitos pelo poder da sua palavra, que assistem à igreja. Os anjos são mensageiros de Deus. Eles estão no céu. Ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu. As demais pessoas que morreram, os santos, os salvos do Senhor, estão no paraíso, aguardando a ordem da ressurreição dos mortos, aleluia, para também entrar em ascensão de glória, que, aleluia, é a presença eterna de Deus. Mas, fora disso, ninguém habita nas alturas, não há ninguém que habita, embora que o homem, ele tem tentado aí, de todas as formas, usando de todas a sua inteligência que Deus deu, usando toda a tecnologia, né, que está a seu dispor, para morar um dia em Marte, para botar, né, sua casa em outro planeta, para morar nas alturas. Mas há um princípio de que isso nunca vai acontecer, baseado em Obadias, no livro de Obadias, no capítulo 2, aonde a palavra do Senhor, aleluia, diz que se os homens colocarem os seus ninhos como as águias nas alturas, o Senhor diz, de lá eu te derribarei, diz o Senhor, porque só quem habitará nas alturas, só quem habita nas alturas é Deus, aleluia. Também aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa. Aleluia, louvado seja Deus. Lembra quando Jesus diz assim, aleluia, achará descanso para as vossas almas? Aleluia, fala ali do paraíso. Aleluia, onde a igreja, onde os salvos estão descansando na sombra do Onipotente. Aleluia, louvado seja Deus. Portanto, aleluia, se você tem objetivo, a vitória ela é garantida. Se você não tirou a sua visão do alvo, se você não tirou a sua visão, se a mira que você tem agora é a mesma do começo das suas lutas, pode aguardar, pode esperar, aleluia, aleluia, porque Deus, ele se curva, ele dá ele faz uma encurvação assim, encurvar
é estar em linha reta e fazer a esse movimento. Se encurva para ver o que está nos céus, ele se encurva para ver o que está nos céus e se encurva para ver o que está na terra. Então, Deus, ele tem conhecimento de tudo que se passa comigo. Deus tem ciência de tudo que ocorre comigo, desde o meu deitar ao meu levantar. Deus, aleluia, ele conhece os meus pensamentos. Deus, ele conhece as minhas intenções. Deus, ele conhece também os seus pensamentos, suas intenções, o seu deitar, o seu levantar e o seu caminhar. Deus, ele, aleluia, é onisciente, é um dos atributos delegados a esse Deus tão grande. Ele é onisciente, tem ciência de todas as coisas, é onipresente, está no mesmo lugar em todos os lugares ao mesmo tempo, e é onipotente, tem todo o poder, é todo poderoso. Aleluia. Então ele vê, ele se curva para ver. Quando Deus ele vê, quando Deus ele contempla, aleluia, ele sabe das adversidades que nós estamos passando. Ele sabe dos problemas que enfrentamos, aleluia, no nosso dia a dia. Você lembra de Jó, o que ocorreu ali com Jó, né? O Senhor, ele chama ali o próprio inimigo das nossas almas, e Deus faz uma pergunta a Satanás: tu tem visto o meu servo Jó? É como se disse, eu tenho visto, eu me inclino para ver o que está no céu e na terra. Eu tenho visto a ti, Satanás, tenho visto o meu servo Jó. Mas Deus pergunta, faz essa pergunta a Satanás: tu tem visto o meu servo Jó, homem bom e reto, e que se desvia do mal? Né? Então Deus deu esse testemunho sobre Jó. Mas Deus, por uma insistência do inimigo, né, e por permissão de Deus, Deus permitiu que o inimigo tocasse nos bens de Jó, tocasse na sua família, né, tocasse no seu corpo, permitindo vir uma doença, uma chaga horrível, né? Mas nós sabemos que esse Deus que levanta do pó o caído, que do pó levanta o pequeno, e do monturo ergue o necessitado. E o que Deus fez na vida de Jó, a Bíblia diz que o segundo estado de Jó foi melhor do que o primeiro. A vida de Jó foi melhor do que quando ele tinha 3.000 camelos, 3.000 ovelhas, 500 juntas de bois, toda aquela riqueza, 10 filhos. O segundo estado foi bem melhor, né? E olhando para esse levantar do pó, semelhantemente, em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 7 a 9, está escrito assim, ó: o Senhor empobrece e o Senhor enriquece. Deus, ele enriqueceu Jó. Foi Deus que permitiu as riquezas vir. Mas ao mesmo tempo Deus permitiu também Jó empobrecer. Porque o Senhor, ele diz aqui, o Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Viu? Levanta o pobre do pó e desde o esterco exalta o necessitado, para fazer assentar entre os príncipes, para fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra. Veja só de quem é os alicerces da terra. Aleluia. Do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. Não, meu irmão, nós não prevaleceremos pela nossa força. As nossas armas, as nossas milícias não são, né, carnais. As nossas armas não são carnais. As nossas armas e as nossas milícias são em Deus. Aleluia, são espirituais. Então, Deus provou para mim e para você, aleluia, e para Satanás e para os demônios, que ele pode, quando ele exerceu soberania na vida de Jó, não permitindo que Satanás tocasse sua alma, né?
não permitindo vir a morte enquanto não tivesse concretizado os objetivos de Deus naquela causa, assim como não permitiu haver a morte na vida de Simeão, até concretizar as promessas, como ele também pode, aleluia, nos segurar em vida até o dia da nossa vitória, até, aleluia, gozar as vitórias do Senhor na terra. Ele pode ainda hoje tirar o homem do pó. O homem do pó. E para o homem estar no pó, não precisa ele necessariamente ele está apenas sofrendo dificuldades financeiras. Não. O homem vai para o pó no sentido sofrimento de várias maneiras. De várias maneiras. Né? O homem vai para o pó por diversas adversidades. Às vezes a pessoa ela tem riquezas, mas está no pó da enfermidade, está no leito de morte, né? Onde a ciência já determinou que não há possibilidade de vida, né? E Deus ele pode arrancar o homem do leito de morte, se assim ele quiser. Então Deus pode tirar o homem pobre do pó, pode arrancar aqui o necessitado do esterco. Aleluia, louvado seja Deus. E esse pó aqui, eu volto a dizer, pode ser qualquer infortúnio na vida dos homens, e não apenas a falta de dinheiro, não apenas a falta de bens materiais, né? Aleluia. Então, um indivíduo aqui levantado da pobreza e de profundas condições adversas pode ser exaltado. Deus pode exaltar. Ele exalta quem ele quer exaltar. Ele abate a quem ele quer abater. Mas ele exalta a quem ele quer exaltar. Então, se eu tenho uma promessa de Deus em me levar a uma situação de honra, se eu tenho uma promessa de Deus em me colocar em um lugar de honra, em um posto de honra, em me entregar uma vitória, essas adversidades que aparecem na nossa vida, elas são fichinhas. Ela deve ser menor do que o nosso objetivo. O nosso objetivo em vencer deve ser maior do que as adversidades. Você lembra do que aconteceu com Golias, né? A Bíblia diz que ali quando Davi chegou para lutar com o gigante, já há 40 dias que aquele gigante insultava Israel. Todo dia ele chegava no arraial de Israel, o gigante Golias, né? Quase 3 metros de altura, com lança, com espada, com escudo, com capacete, todo, sabe? Ali, quando ele pisava no arraial, ali na beira do arraial de Israel, a Bíblia diz que os israelitas tremiam. Mas quando Davi, o pequeno Davi, chegou no arraial e viu o insulto daquele gigante, veja só as palavras de Davi. Davi apontou para o gigante e disse: quem é esse circunciso? Quem é esse circunciso para enfrentar o exército do Deus vivo? Olha só as palavras de Davi. Mediante essa adversidade, mediante esses problemas, um problema gigante, né? Porque o gigante já era um gigante. Então podemos dizer assim, que Israel estava enfrentando um problema gigantesco, né? Aleluia, fazendo um trocadilho aqui. Um problema gigantesco. Aleluia. Mas Davi, embora ele tenha sido muito a metade do Golias em a estatura, mas Davi não olhou para o tamanho do gigante. Ou seja, ele não olhou para o tamanho da adversidade. Porque, aleluia, ele diz: quem é este incircunciso? Olha a visão de Davi. É como se Davi dizia assim: ele é grande, mas ele não tem o Deus de Israel. E como é que... Quem é ele para enfrentar o exército do Deus vivo? Ele não disse para enfrentar a mim, não. Davi não disse: quem é esse Golias para me enfrentar? Não. Ele diz: quem é ele para enfrentar o exército do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso? Não, ninguém pode enfrentar esse Deus e sair vitorioso.
Não existe, meu irmão, alguém querer lutar contra Deus e sair com vitória. Nunca existiu e nunca existirá. Aleluia, louvado seja Deus. Lembra das lutas de Ezequias? Quando Ezequias se apavorou, e diga-se de passagem com razão, porque o exército, aleluia, de Senaqueribe era de 185 mil contra alguns israelitas, pequenos israelitas, e ele se apavorou. Mas a Bíblia diz que pela madrugada o anjo do Senhor, enviado por Deus, matou 185 mil. Viu? 185 mil inimigos pela mão poderosa de Deus. Então quem é como esse nosso Deus? Então Davi, ele teve a razão. Ele não olhou embora a gente não possa, podemos assim dizer, não podemos achar que não temos problemas. Não podemos subjugar, né? Que nós não temos problema. Amanhecemos com problemas, passamos semana com problema, meses com algum problema. Não podemos, pela nossa fé, simplesmente ofuscar que não passamos por problemas. Não, mas de uma coisa é certa, aleluia, o nosso objetivo, a nossa fé em Deus, ela deve ser maior do que qualquer problema. Se nós quisermos vencer, diga-se de passagem, se quisermos vencer as dificuldades da vida, aleluia, o nosso objetivo, o nosso foco, a direção, o caminho que nós estamos tracejando deve ser maior do que as nossas adversidades. Aleluia, o que deu lá no Vale de Elá, aleluia, Davi venceu o gigante. Aleluia, lembra de Abraão também, quando subiu ao Moriá com seu filho Isaque para o sacrifício. Isaque, na certo caminho, antes de subir o Moriá, Abraão disse aos seus servos: ficai aqui, que nós iremos e tornaremos a vós. Abraão estava com um problema, com uma adversidade a enfrentar, porque Deus, a princípio, aleluia, tinha falado sobre pedir Isaque em sacrifício, embora que Deus não ia permitir que isso acontecesse. Era uma provação, era uma prova de Deus, diga-se de uma prova de fogo de Deus, e Abraão foi justificado pela fé, aleluia, e ali em certo trajeto do Moriá, Isaque, um menino atento, perceptível, inteligente, sabia que o monte era o lugar do sacrifício. Ele observou que estava ali todos os apetrechos para o sacrifício, mas estava faltando o cordeiro. E Isaque pergunta ao pai: olha, aqui tem tudo, mas cadê o cordeiro? E Abraão, aleluia, eu creio, né, que respirou um pouco e disse: Deus proverá para si cordeiro para o sacrifício. E Deus providenciou, louvado seja Deus. Era um problema grande, mas Abraão estava focado no Deus Todo-Poderoso, que ele, nas suas palavras, ele já delimitou a sua fé: iremos e tornaremos a vós. Eu vou mais o meu filho e vou retornar com o meu filho. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, Deus pode fazer de qualquer homem um rei, se essa for a sua vontade. Somos lembrados na história de José, filho de Jacó, né? José foi tirado ali de um poço, foi vendido como escravo, né? Aleluia. E ali ele poderia ter sido um príncipe ali entre os seus irmãos, aleluia, mas infelizmente passou o que passou, né? Foi vendido como escravo pelos amalequitas, para os amalequitas. Potifar comprou José como escravo, foi para a casa de Potifar, sofreu um assédio sexual, sofreu um falso testemunho, foi para a prisão, e da prisão Deus levantou José como governador. Aleluia. Então Deus é aquele que muda a nossa sorte. Sorte significa destino, trajetória de vida, até um futuro ou um ponto desejado. Aleluia, louvado seja Deus. Então a preocupação com o futuro faz com que muitos procurem de todas as formas e meios descobrir
sobre os mistérios que envolvem, a fim de tranquilizar quanto ao hoje, o presente, e que possa tomar decisões acertadas. A Bíblia declara que ter um futuro não é um privilégio para alguns. Eclesiastes 9:11. Voltei-me e vi debaixo do sol que não é dos ligeiros a carreira, nem dos valentes a peleja, nem tampouco dos sábios, o pão nem ainda dos prudentes, a riqueza nem dos inteligentes o favor, mas o que o tempo e a sorte pertencem a todos. Então, o tempo e a sorte pertencem a todos, né? É como diz aí o sol, ele brilha para todos, aleluia. Então, aprendemos aqui, sem exceção, aleluia, que todos nós podemos ter oportunidade para realizar os nossos sonhos, para experimentar aí uma virada na vida. Todos nós temos aqui essa oportunidade. Agora, muitos, infelizmente, deixam essas oportunidades passarem e perdem as suas vitórias por causa que tiram o seu olhar do foco, o seu olhar, aleluia, tira o seu olhar da cruz, né? Tira o seu olhar da cruz. De cacos a prosperidade em dobro, foi o que Deus fez com Jó, aleluia, levantou aquele homem, deu uma virada. Jó 42:10 diz assim: e o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro, e tudo quanto dantes possuía. Louvado seja Deus. Quem é como o Senhor nosso Deus? Que se curva para ver o que está nos céus e na terra, que do pó levanta o caído, e do monturo ergue o necessitado, para fazer assentar como príncipe, sim, como príncipe do seu povo. Louvado seja Deus, aleluia. Deus, Davi enfrentou ali, salvo engano, 13 anos de perseguição de Saul. 11 anos mais ou menos, talvez seja essa a referência certa. 11 anos de perseguições ferrenhas, né? Teve uma hora que Davi teve que falar com Jonatas, o filho de Saul, a respeito dessa perseguição. E na conversa entre amigos, porque Davi era amigo do filho de Saul, Jonatas, Davi disse assim: eu sou um cachorro, né? Para ele me perseguir como uma pulga. O que é que eu fiz? Qual é o meu erro? Qual foi o meu erro? O que foi que eu fiz para merecer tanta perseguição, tantos maus tratos, tantas ameaças de morte, diga-se de passagem, porque Saul tentou cravar Davi 2 vezes com uma lança. A lança ficou cravada na parede. Se Davi não se esquiva, ele tinha morrido. Se a gente não faz alguma coisa, a gente morre, irmão. Não ficar só vendo o inimigo nos atacar, não, e não revidar. Não revidar no sentido de fé. Não revidar no sentido de lutar pelos nossos objetivos. Não deixe, irmão. Não deixe ninguém aí ofuscar o seu objetivo, nada e ninguém. Saia de perto de toda e qualquer pessoa que não luta contigo pelos seus objetivos. Louvado seja Deus. Olha, pessoas que não querem ver a sua vitória, pessoas que não desejam essa vitória, a gente devemos se afastar, né? Não devemos ser inimigos propriamente dito, mas não há, irmão, Jesus disse: aquele que não é comigo, aquele que não junta comigo, se espalha, vai para lá, né? Sai, porque eu estou focado, aleluia, aleluia, assim devemos ser a nossa vida, louvado seja Deus. Então, Davi sofreu ali aquela perseguição, né? E foi tirado por detrás das ovelhas. Nem mesmo seu pai Jessé apresentou Davi para ser ali poderia ser Davi um dos a ser ungido, mas nem o próprio pai acreditava, irmão. Às vezes nem a nossa própria família acredita na nossa vitória. Às vezes nem aquele que está do nosso lado, que a gente pensa que está do nosso lado e não estão, apenas está no nosso lado físico, mas não está conosco no mundo espiritual, não está orando conosco, não está, aleluia, se alegrando com as nossas vitórias. Então nem o próprio pai de Davi, Jessé, acreditava que Davi, um pequenininho, né,
que estava cuidando das ovelhas malhadas. E estude sobre o que é a ovelha malhada para você ver, né? Não era só cuidador de ovelha, não era cuidador de ovelha malhada. E estava por detrás, escondido, lá, sabe, lá nos currais, escondido. Mas escute, irmão, quando Deus tem uma promessa, nós percebemos quando a gente é escondido pelos outros. Nós sabemos quando as pessoas tentam nos ocultar, quando as pessoas tentam nos esconder, quando as pessoas tentam nos privar, às vezes de oportunidades, às vezes abrindo portas para pregações, né? Às vezes nos prendendo em alguma coisa, como o pai de Jessé prendeu a Davi lá fora, lá por detrás, para que ninguém visse ele, né? Porque há um adágio popular que diz: quem não é visto não é lembrado, né? Então havia essa intenção, creio eu, de Jessé não colocar ali aquele menino por detrás das malhadas. Mas só que quando Deus tem um propósito na vida da gente, quando Deus tem um propósito na vida do homem e de uma mulher, pode levar ele para a cova, como fizeram com José. Pode ele levar ele para ser escravo na casa de Potifar. Pode levar ele para a prisão, até mesmo para a prisão. Mas Deus arranca de lá para fazer ele assentar como príncipe, para fazer ele assentar no objetivo, nas promessas de Deus ser concluído na vida dele. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. O estado de Jó foi melhor do que o primeiro. Deus levantou dos cacos de telha, do pó da cinza. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor, que vive e reina para todos sempre. Então, não adianta o homem lutar, o inimigo lutar contra aqueles que estão focados, contra aqueles que estão no objetivo, aqueles que estão, como diz a palavra do Senhor, firmados em Deus, aqueles que estão revestidos de Deus, né? Aleluia. Como é que nos revestimos de Deus? Aleluia. Colocando o capacete da salvação, usando a espada do Espírito aqui, ó, que é a palavra de Deus. Aleluia. Essa aqui é a minha arma. Essa deve ser a sua arma contra todo e qualquer inimigo. Aleluia. Jesus venceu, aleluia, ali no deserto, o inimigo pelo poder da palavra. E nós iremos vencer pelo poder da palavra. Aquilo que sai dos nossos lábios é determinante nas nossas vitórias. Aleluia. O que Elias disse aconteceu. Não vai chover e não choveu. Vai chover e choveu. O que Davi disse, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, aconteceu. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ainda hoje Deus me dará a cabeça desse gigante nas minhas mãos. Aleluia. Então, focamos no objetivo. Você está com um objetivo firme? Permaneça. Porque essa diversidade aí, aleluia, não é para nem se comparar com a glória que nos está para ser revelada. Deus em Cristo vos abençoe. Deus em Cristo nos guarde, sempre firmes na presença do Senhor, sempre firmes e constantes, fazendo a obra do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus, porque o nosso trabalho não é em vão. Amém? Vamos orar a Deus. Aleluia. Agradecendo a Deus por esta palavra, agradecendo a Deus por esses momentos que aqui ficamos. Aleluia. Eu costumo dizer, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Compartilhe, irmão. Não seja egoísta. Irmão, você vem aqui, você comenta, tudo bem, amém, coloca as mãozinhas amém aí, tudo bem, mas faça diferente. Vamos fazer diferente aqui. Compartilhe. Vamos compartilhar essa palavra. Olha, tem muitas pessoas sofrendo adversidades. Tem muitas pessoas, às vezes, perplexas, sem noção, às vezes sem saber que rumo tomar, porque estão sofrendo perseguição, porque estão sofrendo adversidade, seja por causa de enfermidade, seja por causa de problema familiar, seja por causa de luta ministerial, seja por causa de tantas coisas. Aleluia. E a palavra de Deus é o alimento para as nossas almas. Aleluia. A palavra de Deus é o combustível para a gente continuar vencendo. Então, se você compartilha esta mensagem, assim como você está assistindo esse vídeo,
esta mensagem. Outras pessoas, em outros lugares que a gente nem imagina, ali o que eles estão ouvindo, estão recebendo a palavra de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aqui mais uma vez um intruso, né? Participando da live. Aleluia aqui. Aqui eu quero apresentar a vocês, segundo a minha filha, o nome dele é Cole, mas eu chamei ele de Zé Mané. Então Zé Mané, né? Deus abençoe grandemente em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Senhor da glória. Em nome de Jesus, Senhor, nós sabemos assim, Pai, podemos dizer, Pai amado, é Ebenezer. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. E o Senhor vai continuar nos ajudando. Ajuda esta pessoa amiga, ajuda esse irmão, essa irmã, esta pessoa amiga que está passando por esta luta, que está passando por essa adversidade. Senhor da glória, Pai, continua usando da tua bondade e misericórdia, Senhor da glória, meu Deus, e nos dá vitória. Cumpre as tuas promessas, Senhor da glória. Escuta, Pai, a nossa oração, como o salmista no Salmo 77. Apressa-te, Senhor. Aleluia, e nos socorrer, em nome de Jesus, porque estamos esperando com paciência no Senhor, e o Senhor está ouvindo o nosso clamor, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos, todos digam amém. Deus abençoe em nome de Jesus.